Irmãos, vamos nessa manhã mais uma vez abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 26. Nós iremos, com a graça do Senhor, hoje iniciarmos um novo capítulo nesse livro e nós vamos inicialmente tratar dos primeiros 11 versículos. Livro de Gênesis, capítulo 26, nós iremos ler do versículo 1 ao 11. Ouça com atenção a palavra de Deus, Gênesis 26, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra em que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Vamos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus em oração, rogando a graça, a capacitação especial do Senhor para refletirmos sobre essa porção das Escrituras Sagradas. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua Palavra. Louvamos o Teu nome porque a Tua Palavra é capaz de revelar o que há de mais profundo em nossos corações, é capaz de nos mostrar o que há de mal em nós e é capaz também de mostrar a nossa necessidade de um Redentor que seja gracioso, de um Redentor que seja bom e que seja fiel às promessas de redenção que Ele mesmo fez. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nessa passagem nós podemos encontrar essas coisas. Nessa passagem nós podemos encontrar esperança para pecadores como nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nessa palavra nós podemos ver Cristo Jesus, o perfeito Redentor, sendo anunciado, ainda que de forma velada, ainda que apontando para o futuro. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda graça para enxergarmos Cristo na palavra, no Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tal pai, tal filho. Você já deve ter ouvido esse ditado já algumas vezes, e normalmente as pessoas usam esse ditado para mostrar quando um filho age da mesma maneira que o pai. Ou quando o filho parece muito nos seus trejeitos, ou quando o filho parece muito nas suas ações, nas suas escolhas, na maneira de agir. Normalmente as pessoas olham e dizem tal pai e tal filho. Não é por acaso, irmãos, que esse ditado é muito apropriado para a história que nós acabamos de ler, para a história de Isaque. Se você já leu o início de Gênesis e você já tem acompanhado as exposições conosco, você já deve ter ouvido uma história parecida como essa.
Uma história onde um homem com a sua esposa vai a uma terra estrangeira porque havia fome, e estando lá, ele diz que a sua esposa na verdade era a sua irmã, e no fim das contas isso causa uma confusão danada, e no fim de tudo isso, Deus demonstra a sua graça ao livrar a mulher desse homem e ao livrar também esse homem. Não é por acaso que essa história parece familiar. Essa história já aconteceu 2 vezes com Abraão. Abraão já fez isso 2 vezes. E agora Isaque, o seu filho, vai fazer a mesma coisa que o seu pai. Tal pai, tal filho. Nós estamos, irmãos, num novo ciclo dentro do livro de Gênesis. A história de Isaque. Nós vimos como Isaque é de fato o filho da promessa. O prometido filho a Abraão e a Sara. O filho que seria o herdeiro legítimo das promessas de Deus, as promessas que foram dadas primeiro a Abraão, promessas de um povo, de uma terra, da presença e da bênção de Deus sobre eles. Na verdade, nós vimos que Deus prometeu abençoar as nações da terra através de Abraão. E agora essas promessas e essa expectativa da bênção de Deus está agora sobre Isaque, o filho da promessa de Abraão. O início da história de Isaque é bem demarcado no versículo 19 do capítulo 25, com a frase: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão, ou essa é a história de Isaque, o filho de Abraão. E nós vimos que o começo da história de Isaque é um começo bem interessante, porque a história de Isaque, na verdade, é anunciada através de um trailer, ou algo parecido com um trailer, onde nós vemos motivos, onde nós vemos temas, onde nós vemos ações que vão espelhar aquilo que ainda vai acontecer. Por exemplo, nos primeiros versículos da história de Isaque, nós vimos a respeito da dificuldade de Rebeca para engravidar. Nós vimos, então, os gêmeos lutando no ventre de Rebeca. Nós vimos o nascimento dos gêmeos e nós vimos, inclusive, os temperamentos, as atitudes e os corações desses 2 gêmeos, chamado Esaú e Jacó. Tudo isso como um adiantamento, tudo isso como um trailer, como uma previsão do que estava para acontecer. E nisso nós começamos a perceber que a história de Isaque, apesar de ser a história de Isaque, tem um foco muito particular nos seus filhos, Esaú e Jacó. São eles que vão dominar o assunto dos próximos capítulos de Gênesis. Mas antes de falar dos gêmeos propriamente dito, o autor de Gênesis dedica um capítulo para Isaque, para Rebeca, para mostrar as ações de Isaque no meio de terras estranhas. E a história de Isaque e de Rebeca no capítulo 26 nos mostra novamente as falhas morais daqueles que são escolhidos por Deus. A história desse capítulo, como eu acabei de dizer, parece repetir a história do capítulo 20, quando Abraão fez exatamente a mesma coisa com um outro rei chamado Abimeleque, também na terra de Gerar. Lembram também de outro capítulo, no capítulo 12, quando Abraão fez exatamente a mesma coisa no Egito, quando enganou Faraó. Assim como Abraão por 2 vezes fez no passado, Isaque demonstra medo e coloca sua esposa Rebeca e a própria promessa de Deus em risco. E novamente nós veremos que a graça de Deus é revelada, a fidelidade de Deus é revelada nessa situação, ao abençoar um servo infiel. No fim das contas, nós veremos no capítulo 26 que nós podemos repetir pecados do passado, mas Deus, em sua graça, sempre é fiel à sua aliança. Em resumo, é isso que nós iremos aprender hoje. Nós podemos repetir pecados do passado, mas Deus, em sua graça, sempre é fiel à sua aliança. Nós vamos ver isso em 2 momentos. Nós vamos ver primeiro a fidelidade de Deus, as suas promessas, a sua aliança, nos versículos de 1 a 6. E eu quero que você olhe primeiro para o versículo 1 e observe que a história de Isaque em Gerar, assim como a estadia de Abraão no Egito, tem como prelúdio uma grande fome. Veja o que nos diz o versículo 1 do capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Sobreveio fome, grande fome à terra. E as fomes, irmãos, eram comuns naqueles dias. Poderiam ser provocadas por pragas, por secas ou até por outros fatores como a guerra e assim por diante. Mas é interessante perceber que a fome era algo tão comum que o próprio Abraão, o pai de Isaque, havia experimentado alguns anos antes, ou alguns bons anos antes.
E nós vimos que essa fome que veio sobre Abraão levou ele a migrar para uma terra, a terra do Egito, em busca de alimento. Agora a mesma coisa acontece com seu filho. Isaac passa por um período de grande fome e ele então decide se mudar para uma outra terra, migrar para uma outra terra em busca de alimento. E então nós vemos que Isaac escolhe a terra de Gerar. Ele decide se mudar para a terra de Gerar em busca de melhores condições para ele, para sua família, certamente para os seus rebanhos e para os seus servos. E na terra de Gerar, então, ele vai ao encontro de um rei chamado Abimeleque, rei dos filisteus. Períodos, irmãos, de escassez, como experimentados por Abraão e por Isaac, normalmente geram questionamentos a respeito da providência de Deus. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, e eles não serão os últimos servos de Deus a experimentar períodos de fome na Escritura. Por exemplo, Elimeleque com a sua esposa Noemi vão enfrentar um período de escassez, de dura fome. No mesmo livro, no livro de Ruth, Ruth também irá enfrentar dias onde o alimento era escasso. E Deus vai providenciar para essas irmãs e para esses servos ao longo da história. O ponto, irmãos, é que, assim como nós vimos na história de Abraão e agora na história de Isaac, Deus usa momentos de escassez e de falta de fome para os seus propósitos. Ao ler histórias como essa, fica muito claro que os servos de Deus não estão isentos de períodos de escassez, os servos de Deus não estão isentos de períodos de dificuldades financeiras, até mesmo de períodos de fome, mas a Escritura nos mostra que Deus providencia para os seus servos aquilo que é necessário. E que Deus usa esses momentos de dificuldade, de escassez, em sua mão soberana e poderosa, para guiar a história do seu povo, para produzir efeitos como santificação, perseverança, correção e até mesmo a provisão. Na escassez, irmãos, Isaac e Abraão puderam ver a mão de Deus agindo para o bem deles, para o bem do seu povo. E certamente nós podemos enxergar que Deus age em nossas vidas até nos dias de escassez. Não é verdade que Deus está com seu servo e que isso é sempre uma demonstração de prosperidade financeira. Não é verdade que dizer que o servo que está bem financeiramente é abençoado por Deus e o servo do Senhor que passa por dificuldades financeiras é alguém que não foi abençoado por Ele ou alguém que está em pecado. Isso não é verdade. Nós vemos servos do Senhor, como Abraão e como Isaac, passando por dificuldades. E tudo isso estava no controle de Deus, e tudo isso era a mão de Deus guiando a vida dos seus servos para circunstâncias diferentes, promovendo na vida deles santificação, perseverança, correção e provisão. Isaac, então, diante do momento de fome, ele decide se encontrar com o rei Abimeleque em Gerar. E é interessante que Abraão já havia morado na terra de Gerar, ou seja, provavelmente Isaac já havia ouvido falar das histórias do seu pai nessa terra, e ele foi para aquela terra e ele teve contato com esse rei chamado Abimeleque. E é interessante que quando Abraão foi morar em Gerar também, ele também encontrou um rei chamado Abimeleque, e muito provavelmente não era o mesmo Abimeleque, porque já faziam 40 anos que Abraão esteve por lá, mas Abimeleque era um nome muito comum para reis. Afinal de contas, o significado de Abimeleque é meu pai é rei. Então era muito comum que os reis batizassem os seus filhos com esse nome, Abimeleque. E por isso não é estranho a gente encontrar mais de um Abimeleque na Bíblia. Pelo contrário, certamente existiram vários Abimeleques. E agora Isaac vai à terra de Gerar e encontra mais um. E o texto nos diz então que ele se encontrou com o rei de Gerar, porém, a partir do versículo 2, o texto nos mostra um outro encontro mais importante do que o encontro que Isaac teve com Abimeleque. Eu quero que você acompanhe a leitura dos versículos de 2 a 6 e veja como o encontro de Isaac com Abimeleque é completamente ofuscado pelo grande encontro de Isaac com o próprio Deus. Gênesis 26, a partir do versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra em que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai.
Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Assim como Deus fez com Abraão, o Senhor apareceu a Isaque. E aqui nós temos mais uma vez o que nós chamamos de teofania, ou seja, uma manifestação visível do próprio Deus. Deus apareceu primeiro a Abraão, pai de Isaque, e agora ele aparece ao próprio Isaque, para falar com Isaque, para se revelar a Isaque. E ao aparecer ao seu escolhido, o Senhor confirma as mesmas promessas e a mesma aliança que ele havia dito anteriormente ao seu pai Abraão. E claramente, irmãos, a aliança de Deus com Abraão está sendo passada adiante através de Isaque. Está sendo continuada através de Isaque. Essa revelação, então, profética, essa revelação visível de Deus, anunciava as promessas e as condições da aliança. Primeiro, veja que o Senhor ordena a Isaque que não descesse ao Egito. A terra, irmãos, do Egito era uma terra que normalmente se mantinha farta, mesmo em meio a períodos de fome. Por causa do grande rio Nilo que regava a região do Egito, o Egito conseguia plantar e colher mesmo nos dias de grande seca, e conseguia manter alimento mesmo nos períodos de grande fome. Mas Deus então proíbe que Isaque desça para o Egito. E isso certamente, irmãos, exigiria fé de Isaque. Imagine você estar num momento de grande fome, num momento de grande escassez, e então Deus diz: você não pode ir para a terra onde tem alimento. Você não pode ir para a terra onde tem alimento em abundância, onde tem prosperidade. Certamente, irmãos, essa ordem de Deus era uma prova de fé para o próprio Isaque. Isaque deveria permanecer onde Deus havia ordenado, e naquela terra ele habitaria e receberia a bênção de Deus. E aqui, irmãos, nós vemos um paralelo muito interessante com a história de Abraão. Para Abraão, a grande prova de fé foi: saia da sua terra e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Para Isaque, a prova de fé é: fique na terra, não saia, não vá para o Egito. A repetição, irmãos, das ordens de Deus de forma diferente, aplicadas de maneira diferente na vida dos seus servos, também nos mostra que Deus trata os seus servos de maneira distinta, de maneira diferente, de acordo com as circunstâncias. Mas Deus exige a mesma coisa de todos os servos dele: a fé e a obediência aos seus mandamentos e às suas palavras. As nossas vidas não são iguais à vida dos outros. Nem mesmo a vida de Isaque foi exatamente igual à vida do seu pai, por mais que tenha sido muito parecida. Mas mesmo com desafios diferentes, em circunstâncias diferentes, Deus fez a mesma exigência a Isaque que fez a Abraão anos atrás. Deus exigiu fé e obediência dos seus servos. Para Abraão ele disse: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para Isaque ele diz: fique nesta terra, não desça para o Egito. Mas a mesma coisa é exigida de todos: fé e obediência a Deus. As promessas de Deus, então, logo depois desse chamado de fé, são repetidas a Isaque. E mais uma vez aqui, Deus assume responsabilidades na aliança com os seus escolhidos. E novamente nós temos aquelas mesmas 4 promessas que foram entregues a Abraão alguns anos antes. Primeiro nós temos a promessa da terra. Assim como Deus prometeu que Abraão teria uma terra, Isaque e a sua descendência receberiam de Deus aquelas terras, como nos diz os versículos 3 e 4. Assim como Abraão, irmãos, assim como nós vemos na vida de Abraão, nós podemos ver na vida de Isaque a promessa de uma terra que inicialmente é Canaã, mas que aponta para um cumprimento celestial, para uma pátria celestial, de maneira que Isaque deveria caminhar com a mesma fé do seu pai, olhando para uma promessa eterna, de uma terra eterna. A segunda promessa é a promessa de um povo, de uma grande descendência. No versículo 4, o texto nos diz que Deus multiplicaria a descendência de Isaque como as estrelas dos céus, exatamente as mesmas promessas feitas a Abraão. A terceira promessa é a promessa da presença de Deus e da bênção dele sobre Isaque.
Versículo 3 nos diz que Isaac seria abençoado por Deus e que Deus seria com Isaac. A quarta promessa, então, é a promessa do desígnio. Assim como Deus anunciou que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, agora Ele está dizendo que através de Isaac todas as nações da terra também seriam abençoadas. Em outras palavras, através de Isaac, o propósito de Deus de espalhar a sua glória por todo o mundo seria restaurado. A promessa que foi feita a Abraão agora é a promessa de Isaac. Isaac era o portador das bênçãos de Deus para as nações, assim como antes era Abraão. E ao cumprir, irmãos, essas promessas na vida de Isaac, o Senhor estava confirmando o juramento que Ele fez a Abraão, conforme o versículo 3 nos mostra. E ao lembrar desse juramento a Isaac, Deus está dizendo a Isaac: Isaac, eu jurei ao seu pai, eu prometi ao seu pai, e eu estou repetindo esse juramento a você, para que você saiba, para que você tenha a certeza de que eu irei cumprir plenamente a minha palavra. O Senhor está garantindo a sua fidelidade a Isaac. O Senhor então lembra a Isaac que Ele garante a sua fidelidade, mas que o Senhor também exige fidelidade da nossa parte. Logo em seguida, então, um texto bíblico descreve Abraão como alguém que obedeceu a palavra de Deus, guardou seus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. É evidente, irmãos, que o texto não está dizendo que Abraão foi perfeito em cada detalhe da sua vida, em tudo o que fez. Pelo contrário, nós vimos algumas vezes Abraão cometendo erros, falhando. Inclusive, nós vimos Abraão falhando na fé. Mas o que nós vimos, irmãos, no fim das contas, é que Abraão, apesar das suas falhas, ele seguiu o caminho ordenado por Deus. Abraão saiu da sua terra, como Deus havia dito para ele, e foi para uma terra, então, que Deus lhe mostraria. Abraão chegou ao ponto até mesmo de oferecer o seu próprio filho ao Senhor em sacrifício, conforme Deus havia ordenado. Tudo isso por meio da fé. Deus estava mostrando a Isaac que Ele exigiria a mesma coisa dele, a mesma coisa que Ele exigiu de Abraão. Assim como Deus disse a Abraão que eu serei fiel com você, mas eu também exijo que você ande nos meus caminhos, nas minhas leis, nos meus estatutos, nas minhas palavras. Isaac, você também deve andar nos meus caminhos. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Sim, nós servimos a um Deus que salva unicamente pela graça, nós veremos isso mais adiante na passagem. Porém, o Deus que salva pela graça, Ele exige de nós fidelidade. Nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Deus é fiel à sua aliança e Ele nos chama também à fé e à fidelidade aos seus mandamentos. Lembre-se, o livro de Gênesis foi escrito para um povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida. E seria muito importante para esse povo ouvir que Abraão, o pai deles, havia guardado os mandamentos, os estatutos, os preceitos e as leis do Senhor. O livro de Deuteronômio, por exemplo, é um livro que fala basicamente sobre essa fidelidade exigida por Deus. No fim das contas, as palavras de Bruce Waltke que parecem ser precisas. O texto mostra que a pessoa de fé não vive pela lei, mas ela guarda a lei. Esse é o ponto que nós devemos aprender na história dos patriarcas, inclusive no Novo Testamento. A pessoa de fé, aquele que vive pela fé em Deus, não vive pela lei, ele vive pela graça, mas ele guarda a lei de Deus, porque ele guarda com fidelidade a voz do Senhor em seu coração. Nós não vivemos, irmãos, pela lei como se a lei pudesse nos salvar, mas nós vivemos em obediência à lei, porque o Deus que nos salvou pela graça exige de nós fidelidade. Veja então que o versículo 6 registra o passo de fé e de obediência dado por Isaac. Ele permaneceu em Gerar. Ele obedeceu à voz do Senhor conforme Deus havia ordenado. Atitudes diferentes, Abraão seguir, Isaac ficar, mas a mesma resposta esperada, a fé, a obediência. Ao repetir então as promessas a Isaac, irmãos, Deus revela que Ele sempre é fiel à sua aliança. Que a aliança de Abraão agora era a aliança de Isaac, que as promessas de Abraão agora eram a promessa de Isaac.
tal pai, tal filho. Nós podemos, irmãos, crer e confiar no Deus que cumpre a sua palavra e é fiel à sua aliança. Nós vamos ver então, em segundo lugar, que nós sim podemos repetir os pecados do passado, mas Deus sempre é fiel. Veja os versículos em diante, a partir do versículo 7, e observe que enquanto Isaac estava em Gerar, algo familiar aos nossos ouvidos aconteceu. Isaac enganou os habitantes da região ao dizer que Rebeca era sua irmã. Ouça comigo novamente as palavras do texto a partir do versículo 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Veja, irmãos, que as coisas repetem, a história se repete. Enquanto Isaac estava em Gerar, ele decidiu mentir a respeito da sua relação com Rebeca. Quando os homens daquele lugar perguntavam quem era aquela mulher que estava com ele, ele dizia: é minha irmã. Isso lembra alguém que fez algo parecido? Abraão fez exatamente a mesma coisa com Sara em duas ocasiões. Primeiro diante de Faraó no Egito, depois diante de um outro rei chamado Abimeleque, nessa mesma terra, na terra de Gerar. Tal pai, tal filho. Isaac comete o mesmo erro que o seu pai cometeu duas vezes. Ele colocou mais uma vez a vida e a pureza da sua própria esposa em risco. E ao esconder o fato de que Rebeca era sua mulher, Isaac expôs ela a grande perigo. E não só isso, ele colocou as próprias promessas de Deus em risco. Afinal de contas, se algum homem tivesse tomado Rebeca, se algum homem tivesse forçado Rebeca a algo, nós não poderíamos imaginar as consequências terríveis que a mentira de Isaac poderia ter na vida dele e especialmente na vida da sua esposa, na vida de Rebeca e até mesmo nas promessas de Deus. Qual a razão, então, para a atitude desastrosa de Isaac, ou potencialmente desastrosa de Isaac? O texto nos diz claramente que a mesma razão de Isaac ter feito o que fez foi a mesma razão de Abraão ter feito o que fez: o medo. Isaac, assim como seu pai, tinha medo de dizer que aquela mulher era de fato a sua esposa, porque pensava que os homens daquele lugar iriam matá-lo, uma vez que a sua esposa era muito bonita. E aqui nós temos evidentemente um medo como mais um ponto de semelhança entre pai e filho. As palavras de Isaac, irmãos, revelam medo em seu coração. Um medo que certamente é incompatível com a fé. E aqui nós vemos como o ser humano, como Abraão, como Isaac, são espelhos para as nossas almas, de maneira muito bela e ao mesmo tempo didática. O mesmo Isaac que há pouco, no versículo 6, demonstrou a sua fé ao ficar em Gerar, o mesmo Isaac que obedeceu a Deus e que foi fiel à palavra de Deus, é o mesmo Isaac que agora tem medo, um medo incompatível com a própria fé que ele demonstrou poucos versículos antes. Nós acabamos de ler, irmãos, que o próprio Senhor falou com Isaac, apareceu a Isaac e fez promessas a Isaac. O Senhor prometeu a sua presença, o Senhor prometeu a sua bênção sobre Isaac. Certamente com isso estava a promessa de proteção. Além disso, Deus prometeu que haveria uma grande descendência para Isaac, ou seja, Isaac tinha motivos de sobra para confiar no Senhor. Isaac tinha promessas de sobra para confiar em Deus.
Mas apesar de todas essas promessas, Isaque temia pela sua vida. Esse medo o fazia esquecer das promessas e da aliança que o Senhor fez com ele. O medo fez com que Isaque tomasse uma atitude completamente tola, insensata. E esse é o resultado, irmãos, do que o temor de homens pode trazer sobre nós. Por causa do medo que temos do que os homens podem nos fazer, nós muitas vezes preferimos tomar decisões que negam a própria palavra de Deus, que ignoram os mandamentos de Deus, que ignoram a palavra de Deus, e assim nós nos colocamos em perigo e expomos até outros ao perigo. Primeiro, o perigo evidente, o perigo espiritual, de pecarmos contra o Senhor, o perigo de desobedecermos a Deus, mas também, até mesmo nessa ocasião aqui específica, perigos físicos, como a violência. Quando nós somos guiados, irmãos, por medo daquilo que os homens podem fazer conosco e não por fé, nós somos capazes de fazer coisas tolas, insensatas, coisas que nós não imaginávamos. E aqui não pense só no medo que a violência dos homens pode provocar em nós, mas outros tipos também de medo. Nós não só tememos aos homens quando nós temos medo que eles façam algo de violento contra nós, mas nós tememos também aos homens quando nós temos medo do que eles podem dizer sobre nós. Nós tememos aos homens quando nós temos medo do que eles podem pensar sobre nós. Nós tememos aos homens quando nós temos medo do que eles podem falar sobre nós para as outras pessoas. E quando nós somos guiados por esse medo do que as pessoas podem falar, pensar ou fazer conosco, normalmente nós tomamos atitudes insensatas, tolas, e nós nos colocamos num caminho contrário ao caminho da fé. Irmãos, Deus nos chamou para vivermos por fé e não por medo. Deus nos chamou para viver pela fé nele e não pelo medo do que as pessoas podem fazer conosco, pensar sobre nós ou falar sobre nós. Quando nós somos tomados pelo medo, nós podemos negar a verdade e podemos negar até mesmo o próprio Deus. E nós pecamos quando nós somos guiados pelo medo e não por fé. Veja que depois de algum tempo, o medo de Isaque não serviu para muita coisa. Afinal de contas, a verdade veio à tona. O rei Abimeleque olhou pela janela e viu que Isaque acariciava Rebeca. E ao ver essa cena, irmãos, Abimeleque logo entendeu o que estava acontecendo. Abimeleque entendeu que Isaque havia mentido. E Abimeleque entendeu que Isaque, na verdade, não era o irmão de Rebeca, mas era o marido de Rebeca. Ele então chamou Isaque e o questionou por causa da mentira. E era evidente que Rebeca era a sua mulher. Não havia dúvidas. Pela forma que ele acariciava, pela forma como ele tratava a Rebeca, a mentira não conseguiu durar muito tempo. Normalmente é assim, não é? As mentiras não costumam durar muito. Isso exatamente aconteceu na vida de Isaque, em Gerar. O rei, então, demonstra mais bom senso e mais temor que Isaque, temor a Deus do que Isaque, quando naquele momento ele chama Isaque, pondera sobre a situação, pondera sobre o que poderia ter acontecido, quando o rei ele pensa o que poderia ter acontecido se algum dos nossos homens tivesse tomado Rebeca. Facilmente alguém poderia ter se deitado com Rebeca e a tomado por força. E por causa disso todo um povo seria culpado e julgado. O rei, irmãos, demonstra mais bom senso, mais temor de Deus do que o próprio Isaque. O rei não estava errado, pelo contrário. Basta lembrar o que aconteceu quando o faraó levou Sara para um dos seus haréns ao pensar que ela era, na verdade, apenas irmã de Abraão, sem saber que ela, na verdade, era esposa de Abraão. O texto nos diz, lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus puniu o faraó e a casa de faraó com grandes pragas, com doenças, por causa de Sara. Ou seja, o rei Abimeleque estava muito correto na sua afirmação. Deus poderia ter trazido grandes aflições sobre o povo de Gerar por causa de um homem sequer que tomasse Rebeca para si. Com esse temor, então, em seu coração, Abimeleque ordenou ao povo, no versículo 11, quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Observe, irmãos, que através desse decreto, nós não vemos apenas um rei irado com essa situação,
De fato, ele estava revoltado por ter sido enganado e por aquilo que poderia ter acontecido. Mas o que nós vemos aqui é um rei sendo usado por Deus para a proteção de Rebeca e do próprio Isaac. Imagine o que o povo poderia fazer com Isaac e com Rebeca ao saber que Isaac era um mentiroso sobre a sua esposa. Imagine o que aquela população poderia imaginar sobre Isaac a partir do que ele havia feito e mentido ali. Então Deus, de forma graciosa, afinal de contas Isaac não merecia, ele mentiu, ele provocou a situação, mas Deus, de forma graciosa, com seu cuidado e com seu amor bondoso, ordena ao coração do rei, e o rei ordena ao povo que ninguém toque em Rebeca ou em Isaac. O cuidado soberano e bondoso de Deus é claro sobre a vida de Isaac e Rebeca, apesar dos pecados cometidos por Isaac. Isaac colocou a vida da sua esposa em risco, colocou a sua família em risco, as promessas de Deus em risco, e Deus, em sua graça, protege primeiro Rebeca e protege ele também. Esse episódio, irmãos, nos ensina mais uma vez que os nossos pecados podem nos colocar em grandes encrencas e em situações terríveis, mas Deus, pela sua graça, Ele nos livra e nos liberta por bondade, por graça. No fim das contas, esse episódio nos ensina, irmãos, que nós podemos inclusive repetir pecados. Abraão repetiu esse pecado, ele cometeu esse pecado 2 vezes. Isaac cometeu esse pecado novamente, de enganar, dizendo que a sua esposa na verdade era sua irmã. Mas o texto nos diz, irmãos, que mesmo quando nós repetimos pecados, mesmo quando nós cometemos pecados repetidos, Deus não se afasta de nós, nem retira a sua graça de sobre nós. Tal pai, tal filho. Isaac repetiu o pecado do seu pai, mas o Senhor não quebrou a sua aliança com ele. Muitas vezes, irmãos, nós nos martirizamos por pecados que cometemos e normalmente nós nos martirizamos ainda mais quando esses pecados são repetidos. Quando nós falhamos repetidas vezes na mesma situação ou caímos no mesmo pecado, na mesma tentação. E textos como esse da palavra de Deus, irmãos, são um alívio para a nossa alma ao nos lembrar que sim, nós podemos cometer pecados repetidos, nós podemos falhar no mesmo ponto várias vezes, como Abraão fez e como Isaac fez. Mas o Senhor permanece fiel quando nós somos infiéis a Ele. O Senhor permanece gracioso quando nós somos mentirosos. O Senhor permanece bom mesmo quando nós cometemos os mesmos erros dos nossos pais. Nós podemos repetir pecados do passado, mas Deus, em sua graça, sempre é fiel à sua aliança. Isso certamente não é uma carta branca para nós repetirmos os mesmos pecados ou para cairmos nas mesmas tentações. Afinal de contas, o Deus que é fiel à aliança, Ele exige de nós fé e fidelidade aos seus mandamentos, à sua palavra, como nós vimos. Mas certamente essa palavra, essa história de Isaac, assim como a história de Abraão, nos lembram que as falhas cometidas por nós, as falhas repetidas por nós, não são suficientes para nos afastar do amor de Deus. Mesmo quando nós falhamos repetidas vezes, mesmo quando nós repetimos os pecados dos nossos pais, Deus, em sua graça, é fiel à sua aliança, às suas promessas. Por fim, irmãos, eu gostaria de lembrar a você que as falhas cometidas por Abraão e por Isaac nos mostram um padrão muito interessante nas Escrituras. Nós vemos a falha de um homem em proteger a esposa que foi dada a ele por Deus, a esposa que era necessária para cumprir as promessas do Senhor. Esse padrão não começa com Abraão e com Isaac, apesar deles terem repetido esse padrão, mas esse padrão teria iniciado ou iniciou no próprio Jardim do Éden, quando nós vimos Adão sendo incapaz de proteger a sua esposa, Eva, na tentação. Mas ele mesmo, caindo na tentação com a sua esposa, falhou em protegê-la, levando-o ao pecado, levando ele ao pecado e levando toda a humanidade ao pecado. Quando Adão falha em proteger a sua esposa de Satanás, nós vemos o mesmo padrão que agora encontramos na vida de Abraão e de Isaac. Um marido que falha em demonstrar a proteção
e em demonstrar um amor sacrificial pelas suas esposas. Nós vemos a falha de Isaac ao ser incapaz de dizer: eu morro pela minha esposa, se preciso for. A falha de Abraão em dizer: eu morro pela minha esposa, se preciso for. Ou até mesmo a falha de Adão em não ter se sacrificado pela sua esposa, ao invés de ter ouvido a voz da sua esposa. Todos eles falharam. E todas as falhas desses homens, irmãos, apontavam certamente para o marido que deu a si mesmo pela sua esposa para comprá-la e santificá-la. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 25 a 27. Efésios 5, a partir do versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sim, irmãos, nós vemos em Isaac, em Abraão, em Adão, esse mesmo padrão de maridos que falham em proteger a sua esposa, porque não estão dispostos a entregar a sua própria vida pela esposa, porque temem. Em Cristo Jesus nós vemos alguém que não teve medo ou receio de entregar a sua própria vida pela sua esposa. Por causa da expectativa e fé nesse marido que estava por vir, maridos imperfeitos como Adão, Abraão e Isaac foram salvos pela graça. Da mesma forma, irmãos, por meio da fé no perfeito marido Jesus Cristo, que se entregou por nós, que nos protegeu e nos salvou pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de si mesmo, nós, pecadores, falhos, temos a esperança da graça de Deus, apesar das nossas falhas e nossos pecados repetidos. Se na Escritura nós encontramos esse terrível padrão de esposos e maridos que falham ao cuidar da sua esposa e demonstrar amor sacrificial, em Cristo Jesus nós temos de fato o marido perfeito, que protegeu a sua esposa, que guardou a sua esposa, que se sacrificou pela sua esposa e que deu a sua vida pela sua esposa, sendo a sua esposa a própria igreja, para entregá-la ao Deus Pai de forma santa, perfeita e agradável. De maneira que nós, pecadores que pecam repetidas vezes, temos esperança de salvação no perfeito marido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos, ó Pai, o Teu santo nome, Senhor. Nós louvamos o Senhor porque nós temos esperança. Nós temos esperança porque nós somos pecadores que imitam muitas vezes os seus próprios pais nos pecados. Mas nós estamos diante de um Deus que é gracioso, tão gracioso, que enviou a nós um Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Um Filho, Jesus Cristo, que não é negligente na sua proteção e no seu amor. Pelo contrário, um Filho que é perfeito marido, que deu a sua vida pela sua esposa, a igreja, para que nós pudéssemos ser santificados, nós, pecadores, nós que caímos nas mesmas tentações, nós que falhamos nas mesmas ocasiões, nós que repetimos os pecados dos nossos pais. Senhor Deus, louvado, Senhor Deus, seja o Teu santo nome, porque na história de Isaac nós podemos ver a graça e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a viver por fé. Fé nesse Deus gracioso, fé nesse Salvador, fé nesse marido perfeito, que não falhou em cuidar de nós, que não falhou em nos proteger, que não falhou em nos salvar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele fiel à sua aliança. Amém.